Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. E as eleições norte-americanas continuam repercutindo pelo mundo. Todo mundo está se perguntando o que é que fez os democratas perderem essa eleição, né? Sendo que eles tinham toda a máquina pública na mão, tinham praticamente toda a mídia ocidental nas mãos deles, né? Tinham todos os meios de manipulação do eleitorado a favor e mesmo assim eles perderam, né? Eu acredito que o que diz nesta reportagem aqui, nessa matéria, está correto. Eles dizem aqui no Associated Press que a ansiedade dos eleitores sobre economia e desejo de mudança que levaram Trump de volta à Casa Branca. Não é que foi apenas isso, mas é como eu falei na minha live de ontem, lá no canal Casando o Verbo. Eu não sei se vocês sabem que todo dia, de segunda a sexta, ao meio-dia, eu tenho apresentado umas lives lá. E eu falei, o principal problema que levou os eleitores americanos a tirar a equipe de Biden do poder, porque Kamala faz parte dessa equipe, foi a economia, né? Os problemas econômicos e a ansiedade, né? Porque os americanos não são acostumados com o nível de inflação e juros altos que o país está vivendo agora. Então, como diz a matéria, o eleitorado descontente queria que o ex-presidente Trump retornasse à Casa Branca e uma rejeição flagrante à vice-presidente Kamala e seus quase 4 anos como presidente Joe Biden foram o motivo, porque um dos grandes motivos foi ela dizer que levaria adiante a política de Biden, ou melhor, que ela se orgulhava da política econômica de Biden, ou seja, um desastre completo, né? Se ela não tivesse dito essa frase, talvez ela não teria se saído tão mal na eleição, né? Mas aqueles poucos que ainda acreditavam que talvez ela, embora faça parte da mesma equipe, fosse só uma marionete, acreditassem que talvez pudesse trazer algo de diferente na economia, perderam as esperanças aí, e aí o rombo foi ainda maior, né? Então, em todo o país, eles venceram praticamente 100% dos locais, isso mostrou um apoio popular muito grande, né? Então ele leva tudo, né? Ele leva a Suprema Corte, que já é majoritariamente conservadora, ele pode, se não me engano, indicar mais 3 ministros durante esse próximo mandato, o Senado, a Câmara dos Representantes e a presidência, e tendo apoio popular da maioria, né? Então ele não ganhou apenas a maioria dos delegados, mas ganhou também a maioria dos eleitores. Então foi uma vitória completa de cabo a rabo, né? Eles dizem aqui que a vitória de Trump não foi um mandato total, mesmo com Trump prevalecendo no colégio eleitoral, havia preocupações sobre como ele poderia exercer seu poder. Mas isso aqui é choradeira, né? No final das contas, aliás, já tem, como vocês viram, talvez lá na minha publicação do canal Revelar, lá no Telegram, já começou a choradeira, né? O pessoal não deu nem um dia e já estão protestando na frente da Trump Tower, né? São as marionetes levadas lá pelos handlers, né? Então, a oposição da democrata realmente sabe ser oposição, né? Não vão dar um dia de folga para ele, não. E a vitória de Trump, segundo o The Jerusalem Post, lança uma bomba diplomática na guerra multifacetada em que Israel está envolvido. O que eles acham aqui nesse editorial? Eles acham que a vitória de Trump pode levar o Hamas a preferir um acordo enquanto o governo Biden ainda está no poder, acreditando que os termos seriam melhores, dadas as posições pró-Israel de Trump e os laços com o Catar. Todo mundo conhece a fama do Trump. Quando ele esteve no poder, ele fez poucas demonstrações de força, mas elas foram bastante contundentes. Isso meio que pacificou o mundo na época, né? Não porque ele é um pacifista, mas porque quando ele bate mais forte, né? Não é aquele soquinho de pluma, né? Então é um jab de direita. E aí, o pessoal está achando aí que talvez saia o acordo agora, antes que ele chegue ao poder, e aí as condições se tornem ainda piores. Não sei, né? Mas é possível. A vitória de retorno do presidente Trump na terça enfraquece os esforços diplomáticos para acabar com as guerras multifacetadas de Israel. E vai acabar com a guerra na Ucrânia também. Embora a Rússia diga que não tem ilusões a respeito disso, que ela acha que não vai ser bem assim, mas acredito eu que a coisa vai terminar bem mais rápido do que se imagina, né? É o equivalente a uma bomba diplomática, eles dizem aqui, a eleição do Trump, cujos efeitos assustadores serão sentidos quase imediatamente e que já parece congelar tais esforços de cessar fogo.
As políticas de Trump em todas as questões relacionadas a Gaza, Líbano e Irã serão diametralmente diferentes das de seu antecessor, e ele traçará um novo rumo. Não vamos nos esquecer que ele tem uma proximidade muito grande com o Netanyahu, né, por conta do Jared Kushner, né, que muitos aí suspeitam que ele possa ser uma figura, inclusive, apocalíptica, né, por conta do... Até apagou a tela aqui. Por conta das costuras de paz e segurança que ele tem feito, e isso faz aflorar aí na memória de muitos uma profecia, né? Mas de qualquer maneira, seja como for, seja isso uma mera conjectura das pessoas, seja fato, né, o caso é que, de fato, Trump tem proximidade maior com Netanyahu e muito provavelmente ele vai acabar, né, conseguindo costurar um acordo de paz com mais velocidade, porque ele vai ter apoio de mais países da região, incluindo os árabes com quem eles estão costurando os acordos de Abraão. Bom, é questão de esperar e ver, né? Está aí próximo de acontecer a tomada de posse dele, e como eles dizem aqui, talvez nem precise ele tomar posse e já estão fazendo os acordos antes. E quais são os impactos para a Europa? Segundo o site político de Energia, Comércio, Finanças e Defesa, haverá mudanças, né, com a presidência de Trump, e eles colocam aqui como isso pode impactar na União Europeia. Então, como eles dizem no começo, o show de Trump acaba de ser reiniciado e a Europa não consegue desviar o olhar. Os formuladores de políticas europeus passaram meses se preparando para o potencial retorno de Trump à Casa Branca. Mas, sejamos honestos, eles realmente não sabem como tudo isso vai se desenrolar. Por exemplo, Trump prometeu aplicar tarifas sobre cada bem europeu que entrasse nos Estados Unidos. Então, a União Europeia preventivamente bloqueou e carregou algumas medidas retaliatórias, né? Então, se ele bloqueia de lá, bloqueamos de cá. Há quem diga até, pessoal, que isso pode desencadear a recessão que está se avizinhando já na Europa há um bom tempo, né? Eles têm tentado impedir que a recessão se inicie, e se a Europa for realmente tarifada ou sobretaxada, como Trump está prometendo, talvez isso acabe desencadeando de vez a recessão na Europa e depois isso vai se espalhar pelo mundo. Então, é possível que, em ele colocando essas medidas que ele promete em curso, desencadeie aquele crash que todo mundo tem falado há um bom tempo. Em desencadeando o crash, muita gente vai perder muito dinheiro, outros vão ganhar muito dinheiro, mas a grande bolha vai acabar estourando. E aí vamos para ver o que vem, né, depois que as águas baixarem. Vai sobrar pouca coisa econômica de pé, né? Muita coisa vai mudar, né? Nós estamos numa época de mudanças. Não sei se Trump vai ter a coragem de desencadear isso aí, porque depois a culpa e a responsabilidade será jogada em cima dele, embora essa bomba relógio tenha sido armada já, né, pelos vários últimos presidentes, inclusive ele, que também foi um dos que endividou os Estados Unidos, né, durante o período da pandemia. Mas isso ninguém vai lembrar, quem é que houve outros responsáveis. Eles vão lembrar daquele que desencadeou no momento em que estava na presidência. Então, dizem eles aqui, a União Europeia se preveniu. Então, ela também vai tarifar produtos norte-americanos, né? Além disso, lembram-se da ostentação de Trump de que ele poderia instantaneamente acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia, seja o que for sua fanfarronice signifique, ele tem ramificações na Europa. Por quê? Porque tem outras lideranças na Europa que querem que isso aí acabe, né? A questão da energia, Trump foi um dos que sugeriu que a Alemanha não comprasse gás dos russos, eles queriam entregar gás através de navios e de fato estão fazendo isso, o que acaba trazendo o encarecimento do gás. O gás tem que sair lá dos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, e ser levado à Europa, enquanto ele poderia ser encanado da Rússia, né? Então os Estados Unidos saiu ganhando com a explosão do Nord Stream 2, que a autoria, né, foi atribuída aí a alguns ucranianos, né? Mas no final das contas você sempre tem que saber cui bono, né? Quer dizer, quem é que ganha?
Quem ganhou foi os Estados Unidos, mas dentro dos Estados Unidos tem alguém específico que ganhou. E você descobrindo isso, é mais fácil de você descobrir quem é que está por trás, né, de algo desse tipo, assim. E para finalizar, a Rússia, né, ela também reagiu à vitória eleitoral de Trump. Como eu disse antes, ela diz: não temos ilusões. Na primeira reação oficial à vitória eleitoral de Trump, a Rússia declarou que a mudança política é um reflexo da desilusão dos eleitores americanos com as políticas democratas e disse que Moscou manteria sua posição sobre a guerra na Ucrânia ao lidar com a nova liderança em Washington. Trump tem criticado a estratégia para a Ucrânia adotada pela administração Biden, a quem ele derrotou na terça, né, junto com Kamala. Trump ameaçou cortar a ajuda militar multibilionária de Washington para Kiev e prometeu seguir um plano que poria um fim rápido à guerra lançada por Moscou em fevereiro de 2022. Eu acredito, agora nós estamos perto de ver se será isso que eu tenho dito para vocês ou não, mas eu acredito que ele vai ceder as terras que a Rússia já está de posse, provavelmente pedindo para que ela abdique de alguma coisa. E, né, a Kiev, como eles dizem, né, tratando da capital, também avançou dentro do território russo, vai acabar recuando ali em troca de algum território mais ao sul e vão pacificar dessa maneira. Aí a Ucrânia não entra na OTAN, que foi o grande desencadeador da guerra, segundo o Kremlin, né, e tudo volta como era antes, ou seja, né, as tensões de sempre, né, eles vão continuar aí tensionando de um lado e de outro, e a Rússia não vai baixar a guarda, né, porque agora que foi desencadeada, ela espera que em algum momento os democratas retornem ao poder e as coisas retornem a ser o que eram agora, né. Quando o Trump ganhou a primeira eleição, havia uma guerra na Síria, né? E aí a guerra imediatamente cessou, ainda durante o mandato de Obama. E aí forças que muitos diziam que eram islâmicas, e o pessoal lá que se vestia de preto, elas sumiram de repente, praticamente não se falou mais delas. Então provavelmente algo semelhante ao que nós vimos aí comentado no Jerusalém Post, a respeito de que a guerra lá vai acabar antes de Trump tomar posse, talvez possa acontecer também, né, na Ucrânia. Talvez isso acabe. Se bem que na Ucrânia ainda há o problema de que o Putin talvez não vá querer dar o gostinho para a administração Biden de serem eles, né, a firmarem um acordo de paz. Então talvez ele vá aguardar o Trump para que isso se proceda de fato. E o Trump já vem negociando com os russos, penso eu, já desde muito tempo, né, para costurar um acordo. Então, muito provavelmente, quando ele chega ao poder, esse acordo aí já está bem alinhado. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Vamos continuar acompanhando e atualizando vocês na medida do possível. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.